Marcos 15, a partir do 21. As pessoas não chegam a entender. Que é assim, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, para cumprir as Escrituras. Ele foi colocado com malfeitores, para dizer também que ele era um malfeitor também. Então foi morto entre os malfeitores. Naquele dia que eles gritaram, crucifica, aí trocaram Jesus por Barrabás. Quem iria ser crucificado ali era Barrabás. Barrabás iria ser colocado entre aqueles dois. Mas Jesus vem e ele é o substituto do pecador. Então ele substitui os pecadores para ter uma morte. Ali mostra que ele tem uma morte substituta. Ele entra no lugar do outro. Na ocasião da Páscoa, ele soltava um malfeitor. E Barrabás era um dos piores malfeitores que existia. Aí diz, nós temos um prisioneiro de Jesus e temos Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? Eles gritaram, Barrabás. E o que eu faço, que faremos com Jesus chamado Cristo? Aí diz, crucifica-o. Ele agora vai entrar no lugar de um malfeitor, de um pecador. Ele que não merecia, que era inocente, está substituindo um pecador. Então ele está substituindo todos os pecadores que existem na face da terra. Todos, ele está substituindo todos. Porque ele vai tomar o pecado de todos para ele. O pecado de toda a humanidade vai vir sobre ele. De toda a humanidade. Jesus morreu por todos. Existe muita gente dizendo, não, Jesus só morreu pelos salvos. Não, Jesus morreu por todos. Deu a oportunidade a todos. Apresentou o plano de salvação para todos. Agora, quanto a ser salvo, só vão ser salvos os que creem. Só vão ser salvos aqueles que recebem. Aqueles que receberam o plano salvífico de Deus, que é através de Jesus Cristo. Só vão ser salvos estes. Amém? Agora, o grande drama que ninguém entende é assim. Como é que alguém, Jesus está entre dois ladrões. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Lembrando que é assim, quem está à minha direita, está à esquerda do seu lado. Porque assim, se eu estou de frente para você aqui, à minha direita, aqui, na minha direita, para você é à esquerda. Então, se você está aqui, se alguém está à minha direita, para você é à esquerda. Então é assim, ó. À sua direita estava o ladrão que foi salvo. E à sua esquerda estava o ladrão que se perdeu. Para o mundo, quem é salvo está na esquerda. E quem é perdido está na direita, está certo. Estão entendendo? Quem é salvo, para o mundo, está do lado esquerdo. E quem é perdido, para o mundo, está do lado direito. Para o mundo ele está certo, os perdidos estão certos para o mundo. Mas os salvos não, os salvos estão errados. Então para os fariseus que estavam blasfemando ali e tal, aquele ladrão da esquerda fez a mesma coisa que os fariseus fez. Que os escribas e fariseus disseram. Os escribas e fariseus disseram, salvou os outros e não salva a si mesmo. O ladrão da esquerda disse a mesma coisa. Se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. E influenciado por aquele mundo, ele disse a mesma coisa. Mas o da direita não. O da direita estava arrependido, ele se arrependeu ali. E foi salvo. Agora não se explica o seguinte. Vocês estão entendendo? Amém? Não se explica o seguinte. Como é que uma pessoa está na mesma condição da outra e pode zombar daquela pessoa? Não. É difícil de entender. E como é que uma pessoa está na mesma condição, morrendo na mesma condição da outra e pede paraíso para aquela outra pessoa? É difícil de entender. E como é que alguém que está morrendo crucificado com dois ladrões pode dar paraíso para alguém? É difícil de entender. Por isso que a Bíblia não pode ser explicada. A Bíblia só pode ser crida. Porque assim, quem zomba é quem está numa posição mais elevada. Na mesma posição, ninguém pode. Se eu tomar, vamos supor, eu e Vinícius aqui, nós estamos passando a mesma condição, a mesma coisa. Como é que eu posso zombar de tu? Oxente, aí tu vai dizer para mim, tu está na mesma condição minha. Tu pode zombar de mim? É isso aí que ninguém entende, ninguém compreende. Porque ele zombou. A Bíblia diz que os escribas e fariseus zombavam dele, dizendo
Desce da cruz, que nós acreditaremos em ti. Salvou os outros e não salva a ti mesmo. O ladrão da esquerda disse a mesma coisa. Zombou de Jesus e da esquerda. Mas como é que zomba se eu estou na mesma condição do outro? Como é que eu posso zombar? Não. Zombarias acontecem quando alguém está mais alto que o outro e começa a zombar do outro. Agora, na mesma condição, para zombar de uma pessoa na mesma condição, é difícil. Não tem como. Agora, outra coisa também que você não entende, não se pode entender, é alguém vendo o outro morrendo da mesma forma que você está morrendo, crucificado, e pedir o paraíso para aquela pessoa. Também é outra coisa que não se compreende. Se não crê, não vai compreender. Porque vamos supor que eu e Vinícius, suponha só um exemplo, você está endividado devendo R$1.000. Eu também estou endividado devendo R$1.000. Aí como é que tu vem a mim pedir um dinheiro emprestado para poder pagar? Como se eu estou na mesma condição que você está? Tem como? É difícil, você sabendo que eu estou na mesma condição. Oxe, como é que eu vou pedir? Ou se não eu, e pedir dinheiro emprestado a você, por exemplo, sabendo que você está na mesma condição que eu estou, passando as mesmas dificuldades, a mesma condição, como é que eu posso pedir alguma coisa a você? É isso aí que o mundo não entende. Como é que pode entender? Você está morrendo com o outro numa cruz crucificado. Eu vou pedir paraíso? Sim, pediu paraíso. Aí outra coisa que não consegue compreender é assim, que quem está morrendo crucificado pode dar paraíso. Quando Jesus disse assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, aqueles que estavam lá embaixo zombaram, ridicularizaram e riram. E disseram, olha quem está prometendo paraíso. Um crucificado. Prometendo paraíso. Se você for pela lógica humana, você jamais crê na Bíblia. Mas a Bíblia foi feita para se usar a fé, para se crer pela fé. Aí aqui nós só temos 3 tipos de pessoas, gente. 3 tipos de pessoas aqui. Aquele que morre para o pecado, aquele que morre como pecador e aquele que morre pelos pecados. Só existem esses 3. Só existe. Jesus Cristo é o único, incomparável, que não tem igual, que morreu pelos pecados da humanidade. Salvou os outros e não salva a si mesmo. Ora, você já viu cordeiro fazer alguma coisa? Cordeiro salvar a si mesmo? Você já viu cordeiro salvar a si mesmo? Cordeiro, quando vai para o matador, ele não faz nada, nem berra, nem nada. Se uma ovelha se enganchar, ela morre ali, enganchada, não dá um berro, não dá um pulo, não dá um berro de nada, para saber que está enganchada. Morre ali. Faz nada. Um bode não. Um bode, se ele se enganchar, o escândalo é grande. O bicho começa logo a berrar e berrar. Aí você corre lá para ajudar ele. Agora, um carneiro, um cordeiro, se ele se enganchar, ele morre ali, não dá um berro. Cordeiro não salva a si mesmo, não. Leão pode se defender, agora cordeiro não salva a si mesmo, não. Ali estava sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava sendo sacrificado no lugar dos pecadores. Então este é único, não existe igual, só tem ele. Que morre pelos pecados de toda a humanidade. De toda. Esse é o único. É um tipo de pessoa que é única. Que não existe igual, que veio para se sacrificar e tomar o lugar dos Barrabás desta terra, para tomar o lugar dos pecadores. Quando eu digo os Barrabás, é os pecadores, porque existem muitos Barrabás aí, que faz coisa por dinheiro, e quer libertar o povo de qualquer maneira, mas não, só quem liberta é Cristo. Aí tem aqueles que, o tipo de pessoa que morre para o pecado, que é o ladrão da direita. Ele se arrepende. Diz a Bíblia que os 2 ladrões injuriavam. Talvez ele começou injuriando, mas depois viu e se arrependeu. Se arrepende dos seus pecados ali. E pede a Jesus o paraíso. Não queria mais voltar para essa terra. Não queria fazer o que fazia de novo. As mesmas coisas que fazia.
queria paraíso, queria subir para o paraíso, queria um novo lugar. Estes são os que morrem para o pecado, estes querem paraíso. Não tem esse negócio de outro tipo de salvação, não. Só é salvo através de Jesus Cristo pelo arrependimento. Se salvação dependesse de obras, do que a pessoa faria aqui na terra, esse ladrão da cruz nunca fez nada que preste. Mas se arrependeu e foi salvo, porque a salvação é única e exclusivamente por Jesus Cristo, pelo arrependimento. Quem estiver inventando outro tipo de salvação é invenção humana. Salvação por copo d'água, salvação por isso, salvação familiar. Não existe isto. Salvação é única e exclusivamente por Jesus Cristo, pelo sangue derramado. Para aqueles que se arrependem. Aqueles que morrem para o pecado, tem um local para eles. Paraíso. É o paraíso. Então assim, Jesus disse assim, ele disse, lembra? Você vai ver que Jesus foi defendido por um ladrão, por um pecador. A pessoa mais improvável, no lugar mais improvável, foi a pessoa que ganhou o paraíso. Ninguém jamais acreditava que aquele ladrão podia ganhar o paraíso. Ninguém. Mas é assim, a pessoa mais improvável, no lugar mais improvável, é que foi para o paraíso. Por quê? Porque se arrependeu dos seus pecados. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Olha, o dia, o lugar e com quem. Se na antiguidade, quando um rei queria alegrar um súdito, ele chamava aquele súdito para ir passear com ele no seu jardim. E aquele súdito passava o dia todinho com o rei ali, passeando no jardim e ao lado do rei. Paraíso quer dizer jardim. Jesus disse, hoje tu estarás comigo, aonde? No paraíso. Te dou a garantia que você vai estar em um local que, certo de uma coisa, eu te dou a garantia da salvação, eu te dou a garantia do meu reino, eu te dou a garantia que você vai ser salvo. Estão entendendo? Hoje tu estarás comigo no paraíso? Lembra da história que quando o rei convidava o seu súdito para alegrar ele, levava para o seu jardim e ficava com ele, e aquele súdito ficava na presença do rei. Então, deu o paraíso para ele. Agora, acreditar que alguém, na mesma condição que você está, pode te dar o paraíso, só se for alguém que tem muita fé. Porque acreditar que você devendo R$1.000 e eu devendo R$1.000 e eu acreditar que você pode me ajudar, é acreditar muito em você. Não é verdade? Tem que ter uma fé grandiosíssima naquele momento para acreditar que a pessoa na mesma condição que eu estou pode me dar um paraíso. Tem que ser fé. E você acreditar que uma pessoa pode te ajudar na mesma condição que você está, também tem que ser uma fé muito grande. E nunca pensam. Ajudar os outros é outro ponto que eu quero destacar aqui. Ajudar os outros na mesma condição que o outro está passando, esta é a verdadeira ajuda. Nunca é considerada ajuda quando você dá do que está sobrando. Quando você dá daquilo que está sobrando, não é ajuda. Ajudar é às vezes quando você está na mesma condição do outro e você ajuda ele. Isso aqui é ajuda. Jesus estava na mesma condição do ladrão, mas ele estava prometendo para ele, sabe o quê? Paraíso. Como se eu estou aqui crucificado, eu prometo paraíso. Prometeu que ele tinha. Era depois da sua morte que haveria um paraíso. Então assim, nunca vá pensar que ajuda, que as pessoas que são ricas, que estão fazendo isso, que fazem isso e aquilo, estão ajudando. Não estão ajudando. Isto não é ajuda. Dado o que está sobrando, não é ajuda. Aí tem gente que se engana com isso. Quando aconteceu aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, aí vem aquele coach lá, ajudando o povo, e o povo achando aquilo interessante, o cara interessado em outra coisa, e dando o que está sobrando, aí diz, está ajudando, está ajudando, está ajudando.
Nunca se ajuda alguém interessado em outra coisa, não é ajuda. Veja a viúva de Sarepta. Aquilo é ajuda. E alguém chegar na sua casa e a pessoa diz, não, eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolinho aqui para comer, eu e meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer, que não tem mais nada. Aí a outra pessoa chega na sua casa e diz, mas faça primeiro para mim. Aí você só tem aquilo ali, só tem aquilo, só tem aquilo. Você não tem mais nada, só tem aquilo. Aí você dá para o outro. Isso ajuda. Isso ajuda. Mas dá do que está sobrando? Dizer que ajudou porque deu do que está sobrando? Não é ajuda. A gente vê na internet aquele pessoal lá fazendo vídeo para ajudar outras pessoas. Aí faz uma vaquinha para ajudar outras pessoas. Faz isso para ajudar outras pessoas. Ora, só aquela visualização daquele vídeo rende mais do que o que ele está ajudando para aquela pessoa. Isso ajuda? Isso não é ajuda. Ele faz um vídeo, tirando a pessoa da rua, cortando o cabelo dela, dando banho naquela pessoa, depois arrumando algo para aquela pessoa trabalhar. Mas só aquele vídeo vai ter visualizações que ele vai ganhar muito mais do que fez aquilo. Então isto não é ajuda. Mas as pessoas acham emocionante isto. E pensam que está ajudando. E quando você faz filmado para mostrar para os outros, você não... Não, Jesus disse, quando você der com a mão direita, dê para que a esquerda não veja. Não precisa mostrar, não precisa divulgar. Jesus disse da viúva pobre. Só tem aquelas moedinhas. Jogou no gasofilácio. Aí Jesus disse, essa mulher deu mais que todo mundo. Porque ela deu tudo que tinha. Mas vocês deram do que estava sobrando. Ora, dado que está sobrando, ajudar outras pessoas quando você está favorável, quando você está bem, é muito fácil. Quero ver dar paraíso quando você está na mesma condição do outro. Aí é diferente. Estão entendendo? Então você tem aqui, ó. O homem queria o quê? O paraíso. Ó, ele estava à direita de Jesus e estava à esquerda do mundo. Os que estavam olhando para Jesus lá, aquele homem era da esquerda para eles. Então ele estava à esquerda do mundo. Então, sempre aqueles que estão do lado direito de Jesus estão à esquerda do mundo. São contrários ao mundo. Eles estão à direita aqui, mas para lá eles são à esquerda. São contrários. Os que vão ganhar paraíso são contrários ao mundo, totalmente, são oposto. Mas o ladrão da esquerda, que estava à esquerda de Jesus, ele estava à direita do mundo. Mas esse daí morre como pecador. E se perde. Porque só tem esses três tipos de pessoas. Jesus morreu pelos pecados. O da direita morreu para o pecado. E esse outro morre como pecador. Então, só existe o Salvador, os que são salvos e os que são perdidos. Estão entendendo? Só existem esses três. O Salvador, os salvos e os perdidos. E mais ninguém. Então o da esquerda viu os fariseus falando assim, ó. Salvou a ti mesmo e não salvou os outros. Desce da cruz que nós acreditaremos em ti. Acredita nada. Quando você vê uma pessoa falando isso, faça isso que eu acredito em ti. Não faça não, que ele não acredita não. Não acredita. Jesus fez vários milagres, prodígios, maravilhas, e eles não acreditaram. Eles iam acreditar se ele descesse da cruz? Jamais. E se ele descesse da cruz, a gente estava perdido. Nós estávamos perdidos. Se ele descesse da cruz, para fazer gosto de um grupinho lá, de religiosos. Mas ele era cordeiro. Cordeiro não faz nada. Cordeiro não responde. Cordeiro fica em silêncio. Cordeiro fica mudo. Até quando vai morrer, fica mudo. Faz nada. Estava ali Jesus, não respondeu aquilo. Porque ele não podia salvar a si mesmo. O profeta disse sim, ele não podia salvar a si mesmo. Se ele salvasse a si mesmo, nós estávamos tudo perdido. Mas aí o da esquerda, influenciado por aquilo, disse a mesma coisa. Zombou. A Bíblia diz aqui, ó, que zombou. De maneira, também, os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando, não era só dizendo uns para os outros assim, ó, salvou ele, salvou os outros, zombando. Diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo.
E o ladrão da esquerda ouviu aquilo ali. E disse: tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Desce da cruz, tira-nos desta condição. O da direita não pediu para tirar ele da condição, não. Pediu para levar o paraíso. Mas aquele da esquerda estava pedindo para tirar daquela condição. Para quê? Para voltar para o mundo? Para fazer as mesmas coisas? O da direita estava pedindo paraíso. Mas esse aqui estava pedindo para voltar para o mundo. Para ser salvo. Vai ter pessoas que vai ser tiradas da condição horrível que está e depois estarão fazendo as mesmas coisas. Então você tem assim, os 3 tipos de pessoas: o Salvador, os salvos e os perdidos. Só esses. O Cordeiro não podia salvar a si mesmo. Isso é no natural, porque o natural explica o espiritual. Leva um cordeiro puxado por uma corda, ele não salva a si mesmo. Agora um leão você não leva, não. Um leão salva a si mesmo. Salva ou não salva? Consegue pegar um leão e levar ele para matar? É difícil. Agora um cordeiro você leva facilmente e mata ele. Mas um leão não. Cristo vai voltar como leão. Eu quero ver se alguém vai ter coragem de dizer essas mesmas coisas. Volta lá como leão brabo. O leão brabo, eu não quero estar de frente do leão, não. De frente do cordeiro eu quero estar. Tem gente aí dizendo que Jesus não é cordeiro, é leão. Você acha que eu quero estar de frente de um leão? Eu quero estar na presença de um leão? Quero não. Tenho juízo. Você quer estar na presença de um leão? Mas de um cordeiro não é fácil? Ah, tranquilidade. Eu quero estar na presença de um leão? Jamais. Quero estar na presença do cordeiro. Ele ainda hoje é cordeiro. Para salvar vidas, é cordeiro. Está salvando vida, é cordeiro. Porque se fosse leão, como a gente usa aquela velha expressão, se fosse leão eu estava lascado. Desculpa usar essa expressão, como a gente usa aqui. Eu estava lascado. Mas ele é cordeiro hoje, remidor. O William Branham diz: o sangue está no propiciatório. Ele está fazendo propiciação pelos nossos pecados. Ele está intercedendo por nós. É cordeiro hoje. Se eu tiver, Deus me livre de estar na presença, na frente de um leão. Deus me livre. O cordeiro a gente brinca com ele. Você sabe que o cordeiro é um animal novo, né? Sabe que os cordeirinhos brincam até com as crianças. Os cordeiros. Sabe? Eu vi um vídeo de uma criancinha e um cordeirozinho novo assim, brincando com a criança, pulando e a criança sorrindo. E ele corria para lá, corria para cá. Fazia nada com a criança. O cordeiro está a misericórdia. E a misericórdia está hoje porque Cristo é cordeiro. Então assim, as últimas palavras do ladrão da direita. O homem que era um ladrão e defendeu Cristo. Porque quando o outro dizia, zombava de Cristo da esquerda, o da direita dizia: cala-te. Tu nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença. O nosso sofrimento é justo. Sabe, uma pessoa que foi ladrão, viveu uma vida errada, mas se arrependeu, estava defendendo Cristo. Enquanto muitos religiosos só querem o dinheiro. Mas ali estava um homem defendendo Cristo. Será que seria a pessoa mais improvável para defender Cristo para os de lá do mundo? Era. Olha quem está defendendo ele, um ladrão. Mas ele estava defendendo Cristo. Coisa tremenda. Aí você vê uma pessoa arrependida de verdade, ele vai defender Cristo até o final. Vai defender Cristo até o final. E aí vem o seguinte, ó. Uma coisa importante que nós devemos entender. Quando Jesus estava sendo carregado na cruz, foi chamado um homem chamado Simão Cirineu, pai de Alexandre Rufo, que Paulo cita nas suas cartas. Passava por ali e foi obrigado a levar a cruz. Quando um homem ia passando e um soldado romano tocava a lança nele e dizia: faz isso aqui. Pronto, aí ele tinha que fazer.
Só que carregar a cruz era a maior vergonha que existe para um ser humano. Mas foi naquela vergonha, na maior vergonha de sua vida, que ele encontrou Cristo. Esse ele era o pai de Alexandre Rufo. Alexandre Rufo era homens conhecido na igreja, que Paulo cita eles. Então Simão Cirineu encontrou Cristo ali. Encontrou Cristo na maior vergonha de sua vida. Uns vão encontrar Cristo no hospital, outros vão encontrar Cristo na maior vergonha de sua vida, outros vão encontrar de outra maneira. Cada um vai ter sua maneira de encontrar Cristo. Simão encontrou na maior vergonha, porque um ser humano carregar uma cruz era a maior vergonha que já existia. Era carregar uma cruz. E ele foi obrigado a carregar a cruz. Diz aqui, Simão, pai de Alexandre Rufo, que por ali passava, vindo do campo, obrigaram ele, disseram, que levasse a sua cruz. Então, que vergonha. O ser humano está ali e se é obrigado a carregar a cruz. Que vergonha. Então foi nessa vergonha que ele viu quem era Cristo. Que ele encontrou Cristo. Disse que deram a beber, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Por quê? Porque isso aí, quando dava a pessoa se anestesiava, perdia os sentidos. Mas Jesus recusou, porque Jesus disse, eu tenho que sentir toda a dor da humanidade. Aí você morrer anestesiado é fácil morrer sem ver. É pessoas que morrem sem ver. Está num acidente de carro, pá! Um acidente de avião, morre sem ver. Numa cama de hospital, está anestesiado, morreu. Mas Jesus recusou tomar, porque ele tem que sentir toda a dor da humanidade. Ele tem que sentir tudo que era dor, ele tem que sentir. Então ele recusou aliviar qualquer dor. E ali ele morreu pelos nossos pecados. Então o ladrão da direita disse assim, quando ele disse assim, cala-te, tu não mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença, nosso sofrimento é justo. Estou passando por esse sofrimento aqui, porque é justo, eu fiz coisa errada. Agora, Jesus é inocente. Então o ladrão da direita está dizendo assim, eu não tenho méritos, eu mereço morrer. E por não ter mérito, sabendo que merecia morrer, foi que ele pediu o paraíso. Só são as pessoas que vão entrar no paraíso, são as pessoas que reconhecem que não tem mérito, que merece a morte. Por quê? Porque nasceu como pecador. Mereço isso aqui. São esses que vão ganhar o paraíso. Aí quando você vê uma pessoa dizendo, eu sou bom, eu não faço isso, eu não faço isso. Isso aí está fora do paraíso. Tem que ser pessoas que reconhecem que não tem mérito. Então ele confessa a inocência de Cristo e a culpa dele. Os que vão ser salvos, os que vão entrar no paraíso, são as pessoas que confessam que Cristo era inocente e ele era culpado. E ele merecia a morte mesmo. Merecia a perdição. Merecia o inferno. Mas Cristo tomou seu lugar. Então, e quando Jesus disse assim, hoje tu estarás comigo no paraíso, quem estava lá embaixo deve ter zombado muito de Jesus. Esse coitado aí oferecendo paraíso para o povo nessa condição, e era desta forma, desta maneira. Então Jesus estava posto na cruz central, no centro. Mesmo no centro havia dois. O que se perde e o que se salva. Sempre vai haver esses tipos de pessoa. Aqueles que são salvos, não pelo seu mérito, por aquilo que ele fez, não. Por reconhecer que Jesus pode dar o paraíso e se arrepender. E aqueles que não vão nem reconhecer. E vão se perder. Veja que Jesus não responde ao da esquerda. Diz nada. Salva-te a ti mesmo e a nós. Nos tira daqui. Mas da direita, ele responde só quando ele diz assim. Quando diz, lembra-te
de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Haverá um jardim para você. Paraíso é jardim murado. Paraíso quer dizer jardim murado. Haverá um paraíso para você. Pode ter certeza. Para aqueles que estão à direita de Cristo, que se arrependeram, confessaram seus pecados, confessaram que merecia a morte e que Jesus é inocente, para estes paraíso. Para outros, não tem paraíso, perdição. Então, o Salvador foi posto na cruz para salvar aqueles que reconhecem que merecia a morte, mas Jesus tomou o seu lugar. Vamos ficar de pé. Pai, precisamos de Ti, Tua palavra é a verdade que liberta. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor fortaleça cada um. E nós possamos estar à Tua direita para receber o paraíso. A direita Tua e a esquerda do mundo. Só assim receberemos o paraíso. Os que estão à direita confessam que o sofrimento, que merecia a morte mesmo, merecia a perdição. Mas Jesus substituiu o seu lugar. Foi condenado no nosso lugar. E morreu pelos nossos pecados. Então ajude a cada um dos teus filhos nesta jornada. Reconhecendo que somos falhos, fracos e pecadores, que merecíamos mesmo a morte e a perdição. Mas o Senhor tomou o nosso lugar. Aquela pergunta que foi feita para o povo: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus Cristo. É a mesma feita para nós. Cristo tomou o nosso lugar. Era para nós sermos crucificados, mas Ele tomou o nosso lugar. Substituiu como um cordeiro. Um cordeiro inocente, que morreu pelo culpado. O Senhor abençoe a cada um e fortaleça. E dê uma noite tranquila e um sono reparador. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.